Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma parceria que cumpre esta semana 3 anos de debates ininterruptos sobre a sociedade portuguesa e não só. Aliás, aqui falámos de desafios tão diferentes como a exploração espacial ou dos oceanos, falámos de educação, saúde, ciência, história, artes, das relações internacionais, das relações humanas, as políticas económicas e sociais, com base em livros publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nos seus autores, mas também dos melhores especialistas, analistas e ensaístas em cada área. Nem a pandemia suspendeu este programa, a tecnologia ajudou e é assim que, passadas mais de 150 edições, temos hoje um programa integralmente construído à distância. Juntam-se a nós António Araújo, historiador, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Henrique Monteiro, jornalista, antigo diretor editorial do Grupo Empresa e ex-diretor do Semanário Expresso. Com ambos, neste 25 de abril, vamos falar de liberdade em tempos de confinamento. Liberdade como valor, liberdade como direito. Debater ou não se ela fica em suspenso com a pandemia, apenas ameaçada, ou pelo contrário, ainda mais exercida ou vivida. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, António e Henrique. Estamos no Contracapa de 25 de Abril, Dia da Liberdade. O nosso distanciamento social desta conversa coloca à prova as nossas ligações Skype. Tudo faremos para que a conversa consiga fluir. António, no último programa em que esteve connosco, fomos gravá-lo ao vivo na Web Summit, refletimos sobre o digital. Curiosamente, dependemos ainda mais do digital neste estado de emergência para exercer, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, mas é o mesmo digital que, porventura, se prepara para ser o ambiente propício a um processo, por exemplo, de rastreio da infecção por smartphone. Afinal, António, a liberdade está ameaçada pelo confinamento? Vivemos a liberdade possível, o confinamento em si implica já uma ausência de liberdade, isso penso que é óbvio. Eu não tenho muito a certeza, há pouco falava com o Henrique antes do início do programa, se vai ser o mundo novo do digital. O que eu acho, e já o disse em outras ocasiões, é que esta crise do Covid tornou a traços grossos coisas que já estavam evidentes e estavam latentes, como a crise da imprensa escrita, da cultura do papel, as fake news e agora a circular muito em ambiente digital. Portanto, eu acho que a nossa liberdade é a liberdade possível, mas não está ameaçada, é a prova é que estamos aqui os três a falar. Claro. Henrique? Eu tenho a mesma opinião, ou seja, quer dizer, nós temos uma restrição da liberdade que, aliás, nos é dada pela própria Constituição. Portanto, quer dizer, é uma Constituição democrática que permite isto, desde logo. Isso é sinal que estamos num Estado de Direito, não estamos num regime de exceção ao Estado de Direito. Estamos num regime de exceção permitido pelo Estado de Direito e aprovado pelo Estado de Direito, pelo Parlamento, inclusivamente. Depois, naturalmente, isto é muito limitativo da liberdade individual. Diz logo, uma pessoa não poder sair quando lhe apetece, ou durante as férias não, o período da Páscoa, não se poder sair do Conselho. Eu ainda por cima moro aqui a 200 metros do outro concelho, portanto era na mesma rua quase, que não podia andar. Tudo isso são limitações da liberdade. O problema é se essas limitações são aceites pelo conjunto da população como necessárias durante breves períodos para combater um mal maior, ou se não são aceites. Eu penso que até agora elas têm sido geralmente aceites e não penso que necessariamente este tipo de movimentos faça surgir totalitarismos, como muita gente diz. Antes do totalitarismo, Henrique, a restrição de movimentos está prevista desde que seja proporcional. É isto que o Estado de Direito, no fundo, nos garante. Na tua perspectiva, essa proporcionalidade neste momento é garantida? E estou a falar, mais uma vez, de liberdades em sentido alargado. Bom, quer dizer, a liberdade, no sentido mais alargado de todo, nunca se retira a ninguém. Uma pessoa pode ser sempre livre, mesmo quando está presa. Né? Aquele sentido... Nós não temos essa distinção entre liberty e freedom, não é? Mas a liberdade prática, claro que no confinamento fica, como eu já disse, fica limitada. Se é proporcional ou não,
Isso, quer dizer, é uma experiência muito difícil de fazer. A gente pode perguntar assim, mas foi preciso isto? Ou está a ser preciso isto? Não chegaríamos a resultados idênticos se não o tivéssemos feito? Não sabemos. O estado atual da ciência, ou pelo menos o consenso da medicina, parece dizer que isto é melhor estar confinado do que não estar. Mas, obviamente, hoje em dia o que se vê, e eu hoje mesmo escrevi isso no Expresso, é que já há um grande movimento para ser a economia a comandar, porque não vale a pena salvar meio mundo da doença para matar meio mundo de fome, não é? E se isto continua tudo sem, quer dizer, a economia parada, vamos ter uma situação tão má ou pior, provavelmente, do que a própria pandemia, com as consequências dessa paragem da economia. Portanto, isto são situações muito difíceis, muito delicadas e que têm que ser tratadas com muita prudência e muito cuidado. Eu não gostava de estar na pele de nenhum decisor. A menos que sejam decisores assim, tipo Trump, que diz, mete-se desinfetante para dentro dos pulmões e resolve-se o problema. Isso me parece uma solução demasiado simples. António, sua perspectiva sobre a proporcionalidade da restrição das nossas liberdades? Em Portugal, mais do que proporcional. Eu acho que as pessoas estão a aderir porque a restrição que ocorreu das liberdades até agora, e o Henrique falou aí bem da liberdade económica, que também foi cerceada, mas tem sido mais do que proporcional. É preciso nós vermos, por exemplo, que o direito de manifestação a título individual não está de modo nenhum cerceado. O que está cerceado nem sequer é a título coletivo, desde que as pessoas cumpram as regras de distanciamento social, podem manifestar-se até em termos coletivos. O direito de reunião mantém-se desde que as pessoas mantenham o distanciamento social. Portanto, todas as liberdades ditas clássicas, de certa forma, se mantêm, têm que se adaptar ao que é ditado pelas regras próprias de distanciamento social. Inclusivamente, a liberdade religiosa tem sido algo bastante falado. Há dimensões coletivas de todas as liberdades, inclusive a liberdade religiosa, mas se as pessoas quiserem, se os templos estiverem abertos, as pessoas mantêm a liberdade de culto, de ir a templos, se estiverem abertos. Portanto, devemos ter presente, e é quase um insulto a pessoas que vivem e que viveram sob regimes ditatoriais, pensarmos que vivemos numa ditadura. Há dimensões, as pessoas não gostam muito de abdicar. Eu não diria tanto, já não é tanto a liberdade, é mais o conforto da liberdade. As pessoas não gostam de abdicar e bem, mas aqui a questão não se coloca tanto em termos de liberdade em si. Se nós pensarmos bem, se daqui a uns meses pensarmos nisto, o que foi afetado foi talvez muito mais o nosso conforto do que propriamente a liberdade clássica, a freedom que falou o Henrique. Só 2 pontos, e vou ser muito, não quero monopolizar de modo nenhum. Eu concordo com o Henrique que isto não vai fazer nascer novos populismos. Pelo contrário, alguns populismos de alguns líderes saem daqui bastante maltratados e mais expostos. No caso de Trump e Bolsonaro, a sua impreparação técnica para o cargo, e até política, a sua falta de sensibilidade. No fundo, as intervenções de Bolsonaro demonstram sobretudo uma falta de preparação, uma falta de conhecimento básico. Bolsonaro e Trump, isso ficou mais exposto. Agora, o que é facto, e todos os estudos de ciência política têm demonstrado, e não só, é que numa fase inicial o medo favorece quem está no poder. Nós se virmos as taxas de aprovação de governadores dos Estados Unidos, que é quem tem que lidar com a pandemia, não é tanto só ao nível federal, governadores que tinham sido eleitos com 10 mil votos estão com taxas de aprovação de 80 e tal por cento. O que talvez eu discordo do Henrique, e podemos falar um bocadinho disso, eu penso que nesta fase o binómio de salve sanitário versus economia, ou vida versus economia, talvez seja um binómio um bocadinho simplista, isto é, se nós não conseguirmos, não é só salvar a vida das pessoas, dos grupos de risco,
é uma coisa que é fundamental até para a atividade económica, que é confiança. Se não houver confiança para as pessoas andarem na rua, não há atividade económica. Portanto, penso que é um bocadinho simplista aquele binómio: vamos ter que salvaguardar a economia versus abordagens mais médicas ou sanitárias. É fundamental haver uma abordagem médica e sanitária até para que a economia possa desenvolver-se. Henrique, o teu argumento? Eu não tenho um contra-argumento, que nem acho que se resuma tudo nessa dicotomia entre a saúde e a economia. O que eu estava a tentar dizer é que no início da pandemia prevaleceram em absoluto argumentos sanitários. E hoje em dia os argumentos económicos estão a entrar cada vez mais na equação e cada vez com mais força. E acho que isso levou, por exemplo, a Comissária Europeia Ursula von der Leyen a dizer que se calhar as pessoas dentro do grupo de risco teriam de ficar confinadas até mais tarde. Apesar de tudo, conquistas, digamos assim, por exemplo em Portugal, da liberdade, como o acesso à educação e à saúde, passam aqui por constrangimentos que podem limitar esses direitos. Eu gostava de pegar na questão da educação, numa questão que há muitos anos é debatida e que agora vemos na prática esse debate, que tem a ver com a desigualdade no acesso. Em inglês chama-se digital divide, em relação ao acesso àqueles que têm acesso digamos, a plataformas digitais que permitam, por exemplo, o ensino à distância, o que obrigou também a utilizar recursos mais universais como a televisão. Parece-lhe que é um debate conjuntural de uma situação particular em que tem que ser resolvido um problema, ou é algo que poderá de certa maneira ter frutos que permitam, quando há alguma normalidade voltar, até alargar o acesso à educação? Eu não tenho muita confiança na situação voltar, do que se vai ficar um mundo mais corrigido, até em termos de proteção ambiental, etc. Pelo contrário, tenho bastante preocupação que o retorno, vá lá, à vida se processa em termos algo frenéticos e até lesivos de questões como o ambiente, etc. Agora, como eu digo quase repetidamente, que o que esta crise trouxe foi evidenciar atrasos mais grossos, aprofundou questões que estavam latentes, aprofundou e vai aprofundar e vai ficar, e uma delas é a desigualdade. Por exemplo, esta crise tornou mais patente, e nós vemos isso se andarmos na rua, há alguma desigualdade étnica em Portugal, isto é, vimos que vemos a miúdo nas ruas a trabalhar pessoas de outras etnias, vemos aumentar, e portanto que não tiveram os benefícios do confinamento, vemos aumentar as desigualdades no acesso a mecanismos de dissuasão do vírus ou de defesa em relação ao vírus, e também no ensino, entre estabelecimentos de ensino com mais qualidade e outros com menos qualidade, uns que o modo como o sistema de ensino reagiu, o público e o privado, quem tem acesso ou não a ambientes digitais, o modo como o sistema de ensino reagiu a tudo isto, ou como o sistema de saúde, é já de si seletivo e muito inigualitário, e essa desigualdade tornou-se agora muito mais patente, ainda que não falemos muito dela. Portanto, se quisermos também pegando num binómio antigo, entre a liberdade e a igualdade, eu acho que o que ficou exposto muito mais do que a afetação da liberdade foi a afetação da igualdade. Henrique? Eu não sei se me ouves melhor agora. Muito melhor. Eu estou de acordo com o António, e justamente aquela metáfora que eu estava a dizer do Moisés no deserto era exatamente essa, era que cada vez que ele se afastava, os seguidores iam construir um bezerro de ouro para adorar o Deus antigo, não era? E portanto voltavam sempre atrás, voltavam sempre à ideia, ao statu quo ante, àquilo que era. Portanto, eu também não tenho grande ilusão de que isto vai mudar tudo. Agora, que isto pôs a nu
uma série de tendências que já existiam, que foi o que o António Araújo disse, também me parece evidente, e nomeadamente o da desigualdade, e nomeadamente o da xenofobia. Por exemplo, na China estão a ser expulsos de Xangai vários africanos com a ideia de que foram eles que trouxeram o vírus, que é uma ideia, enfim, que pode parecer estranha, mas é aquela que se está a passar. Os hindus estão a aproveitar na Índia para culpar os muçulmanos pela pandemia. Portanto, mas estas tendências já existiam, e agora põe-se muito a nu, como cá em Portugal e noutros países da Europa se vê claramente as desigualdades que existem, sobretudo entre aqueles que têm empregos que podem ser confináveis, digamos, e aqueles que têm que andar a lavar a rua, por exemplo, ou que têm que andar a limpar coisas, ou que têm que andar na construção civil, onde a gente vê que continua o trabalho. Portanto, e no acesso à educação, Henrique? No acesso à educação faz-se o que se pode, não é? Como diria o outro, eu não sei muito bem como é que resultará esta experiência da telescola, agora chama-se estudo em casa, mas quer dizer, para já, os dados que eu vi em países que têm isto há mais tempo, como em Espanha, é que mais de 2/3 dos destinatários, portanto dos alunos, nem sequer olhavam para aquilo, não é? Portanto não viam, por isso simplesmente eram absentistas. Não me parece que seja uma situação que possa durar muito tempo. Também não sei porque é que em Portugal se abriram, mas eu sinceramente isso não sei de não saber, porque é que em Portugal se começou pelo ensino do 11º e 12º ano, o ensino presencial, portanto na escola, e enquanto na maior parte dos outros países, não em todos os outros países europeus, começou-se exatamente por baixo, pelo ensino básico. Penso que isso tem a ver com faltas de estruturas em Portugal, quer dizer, porque de facto as pessoas não têm onde deixar os filhos, não há sítios adaptados, quer dizer. António, regressando à questão do digital, que é importante do ponto de vista também das liberdades e das desigualdades, esta situação vai cavar ainda mais um fosso, alguma desigualdade, melhorando, digamos, aumentando o poder de fogo daqueles que têm acesso aos dados e limitando muito aqueles que querem que os seus dados não sejam partilhados. Há esta tensão, eu há pouco estava a falar sobre os dados de saúde que podem chegar muito rapidamente e generalizado aos telefones, aos smartphones, e provavelmente essa tendência vai ficar para além deste confinamento que estamos citados, não? Sem dúvida. Há aqui 3 ou 4 pontos que é preciso, acho que era importante ver. Um pode parecer um bocadinho controverso, mas por muito que estejamos agora apavorados com este vírus, nós devemos perceber que isto foi uma crise, ou que o vírus não tem uma grande letalidade e, portanto, foi uma crise até pequena. Eu gostaria de saber como é que os nossos sistemas de saúde, digitais, etc., reagiriam perante uma crise, e se isto é um ensaio para uma crise climática, imaginemos o que é que será uma crise climática de grandes proporções. Isto foi uma crise pequena, com um vírus de baixa letalidade, é preciso ver isso. Segunda questão que eu acho também é preciso vermos, é que vai ser muito mais difícil desconfinar pessoas, retirá-las do confinamento em relativa segurança do que confinar, porque confinar é fácil, é trancar as pessoas em casa, não saem, é uma solução fácil e quase uniforme. Desconfinar tem que ser uma solução diferenciada, com garantias de segurança e, portanto, é mais difícil. Em relação àquilo que perguntou do ambiente digital, o meu receio é que as pessoas agora estejam tão concentradas no vírus, o que é normal, que se esqueçam de debates que estavam a ser travados há 1 mês, 2 meses, 3 meses, como, por exemplo, a questão da manipulação dos dados. Eu acho que a massa de informação que agora está a circular, não por acaso, os hackers continuam a atacar, não é? E até com mais intensidade. E, portanto, a massa de informação que agora está a circular, e até o facto das pessoas se disporem a ceder dados pessoalíssimos como dados de saúde,
deve fazer-nos interrogar, porque a Cambridge Analytica e tudo o que o Facebook usava e todos esses problemas que existiram, vá lá, no mundo de ontem, são de hoje, isto é, não desapareceram. Portanto, é preciso algum cuidado. Eu confesso que tenho algum receio com estas formas de que as pessoas aderem porque estão com medo de tratamento de dados pessoais, nomeadamente dados no campo da saúde. Dizem que são anonimizados, mas eu não sei se tudo isso, se há mesmo garantias de salvaguarda da intimidade e da proteção, vá lá, da esfera da vida privada. Portanto, tenho algum receio que não que surja o nosso esta situação, António, mas que Esta situação, António, pode motivar a necessidade de acelerar a regulação nessa área, ou é mais pessimista sobre isso? Eu acho que nós vamos estar tão preocupados com uma reconstrução quase brutalista, quase tipo do pós-guerra, que as nuances de garantias e de salvaguardas vão estar um bocadinho colocadas em segundo plano. E como eu disse, eu não estou tão preocupado com a questão da liberdade, esta pequena liberdade que nos foi cerceada, porque essa restaura-se de um para o outro. Estou muito mais preocupada, porque essa sim fica com efeitos estruturalizados a longo prazo, com as afetações que daqui resultam para a igualdade. Veja-se, por exemplo, o quão vai ser afetado o pequeno comércio ou pequena indústria, e nós sendo um país com um tecido empresarial com 80 e tal % de PMEs de origem familiar, tenho medo que a devastação seja muito mais nos pequenos e aí sim podem surgir alguns germes de populismo, isto é, forças mais populistas ou extremistas podem tentar capitalizar a seu favor o descontentamento que vai surgir e vá lá o proletariado, o déclassement que vai surgir aqui, com pessoas a perder uma parcela muito substancial dos seus rendimentos, nomeadamente no setor privado. Henrique? Eu sobre o rastreamento por via telemóveis e essas coisas todas tenho uma posição um bocado mais cínica, porque na verdade eu acho que claro que há uma oportunidade para tentar regular fortemente essas coisas, mas a minha posição mais cínica é o seguinte: eu acho que já nós estávamos todos a ser rastreados por tudo quanto era coisas, portanto o facto de agora se pôr a hipótese de ser também para questões de saúde não me parece, e não é uma questão de medo, não me parece mesmo que seja a questão principal. O problema principal que eu acho que era do mundo de ontem é que a privacidade é uma conquista bastante recente na história do homem, que é uma coisa com 200 anos, o António Araújo saberá melhor que eu essa história da privacidade, e nós estamos a perdê-la. O mundo global, se nós vivemos uma aldeia global, acabamos todos por saber o que é que o outro está a fazer, exatamente como nas aldeias. Não? Mas às vezes isso parte do exercício de uma liberdade individual, Henrique. Eu sei que parte do princípio de uma liberdade individual, e eu pessoalmente sou totalmente favorável à manutenção da privacidade e a não se devassar a vida de cada um através seja do que for, seja de espionagem clássica, seja de espionagem eletrónica. Eu temo... Mas, Henrique, posso só interromper? Eu sei que não devemos, mas posso só dizer, tu disseste uma coisa... Tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, as pessoas estão aqui muito impressionadas por não poder sair à rua, portanto estão a ver mas perder essa liberdade, mas depois não podem pôr o pé na rua, mas se calhar estão em casa a ceder dados pessoais alegremente ao computador e a perder dimensões se calhar mais ocultas, mas muito mais graves da sua liberdade, estando em casa. Portanto o confinamento tornou mais patente a restrição a uma liberdade visível, que é a liberdade de circulação, mas as pessoas, se calhar inconscientemente, estão a trocar e a ceder a amplos espaços de liberdade, mesmo estando confinados. Exatamente. Aliás, ontem saiu uma notícia em vários jornais a dizer que nos últimos 7 dias muitos mais portugueses tinham saído de casa e esses dados eram obtidos através dos operadores de telemóvel. Exatamente. Ora bem, só isto demonstra
como este eles é aquele eles antigo, como se usava antes de 25 de Abril, não era o regime, eles. E este eles, eu nem sei muito bem quem são, como eles sabem onde a gente está. Quer dizer, não estou a dizer que saibam individualmente, que é o Sr. Manuel e o Sr. Joaquim e o Sr. Francisco, mas pelo menos em grupo já sabem quantos estão dentro de casa, quantos estão fora de casa, quantos estão no Parque Eduardo VII e quantos estão à beira-rio. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Eu duvido é que este mundo novo ande para trás. E se ele não anda para trás, a única coisa que há a fazer decente, para um mundo decente, é regular e muito bem, quem e em que condições se pode ter acesso a estes dados, porque estes dados já existem, já circulam por aí, e enquanto eles circularem por aí, vão parar, olha, foi como os arquivos da PID que apareceram agora à venda no coisa, não é? É extraordinário essa notícia, não é? É extraordinário, apareceram, já que é 25 de Abril, apareceram os arquivos da PID assim à venda no leilão no eBay ou noutra coisa qualquer, mais ou menos, porque ainda há mais. O António agora deve estar exultante para consultar esses arquivos. Não, eu por acaso até acho que se calhar nem tem a dimensão e não conheço bem o que é que passou, não, se calhar até são cópias, mas é possível que apareça alguma coisa, mas o Henrique tocou ali no ponto fundamental que eu acho que é o seguinte: as pessoas, aquele homem que eu até nem aprecio muito, o Harari, dizia: nós vivemos num mundo em que estamos dispostos a trocar o que temos de mais precioso, que são os nossos dados pessoais, só para vermos vídeos idiotas de gatinhos a brincar nos YouTubes e nessas coisas. Mas o Henrique tocou no ponto essencial, que é: as pessoas saem à rua e, portanto, estão a julgar que estão a exercer a sua liberdade, e bem, estão, a liberdade de sair à rua, de gozar o sol, etc. Mas nesse preciso momento há uma ameaça à sua liberdade, que é precisamente o controlo oculto por instâncias que, aliás, não são democraticamente fiscalizáveis nem controladas, e que as pessoas, nesse preciso momento, sem sequer se aperceberem disso, ao exercerem a liberdade, estão a ser controladas. Agora, eu também não tenho uma visão muito Big Brother das nossas sociedades atuais, e até posso dizer que, de um modo geral, quando se fizer o balanço disto, as autoridades, e não estou a dizer só em Portugal, mas em todo o mundo, com o nível de ignorância que trabalhavam em relação ao vírus, cujos contornos não eram muito conhecidos, reagiram bem. Eu acho que, também não quero entrar no panglossianismo e no extremo otimismo, mas quer os cidadãos, quer as autoridades, em todo o mundo, de um modo geral, agiram bem. O que digo e sempre insisto é, como também o Henrique já referiu, problemas que vinham de trás, como é evidente, neste ambiente, tornaram-se mais fundos, mais evidentes, mais marcados. E questões que vinham de trás vão permanecer por longo tempo. Não tenho, isso aí peço desculpas, se faço um balanço positivo da reação dos cidadãos e das autoridades a isto, não faço já, não tenho uma visão otimista que a partir daqui vai surgir um mundo mais igualitário, mais amigo do ambiente, mais justo, de modo nenhum, pelo contrário. Eu também não, e deixa-me só sublinhar uma coisa, que é esta. No fundo, o vírus fez, em relação aos problemas sociais, políticos, económicos, o mesmo que faz aos organismos. Ou seja, aquilo que tem menos saúde fica com menos saúde. Ainda, não é? É o que está a acontecer. Quer dizer, a gente já tinha o problema da desigualdade. O vírus veio mostrar mais. A gente já tinha o problema digamos, do big brotherismo ou do controle por força. E o vírus também levanta essa questão. Nós já tínhamos vários problemas que o vírus foi... O problema dos idosos. Exatamente. E dos hackers também, dos próprios vírus dos computadores. Essa coisa, portanto, agora, eu também acho que os portugueses reagiram de uma forma quase, eu diria, escandinávica, porque foi com grande ordem, com grande determinação a esta ideia do confinamento. Nós conseguimos, inclusivamente em Portugal, ter até agora uma curva na pandemia muito melhor do que a maior parte dos nossos países vizinhos, até à Bélgica e à Itália e por aí fora, que a França e a Espanha e o Reino Unido,
mais ou menos em linha com países como a Áustria e como a Dinamarca, e, portanto, quer dizer, nesse aspecto, a resposta das nossas autoridades e também das autoridades em geral foi boa, ou foi melhor do que pior. O problema está no outro grau, em que o vírus também nos tira a liberdade, é que a gente não sabe nada sobre ele, não é? E quando a gente começa a ver que provavelmente há pessoas que foram infectadas e que foram dadas como curadas, que estão infectadas de novo, ou que pode haver uma segunda vaga da pandemia, ou que pode haver ainda não sei quantas coisas que a gente não conhece, isso cria, por um lado, uma insegurança e por outro lado, um receio exacerbado, em que, como disse o António, vai ser difícil o desconfinamento. Vai ser difícil e eu, como já disse, não queria estar na pele de ninguém que tenha que decidir uma coisa dessas. Por fim, só um minuto para uma resposta muito breve de ambos em relação a outra questão para a frente, que tem a ver com uma eventual diminuição de alguma liberdade económica, no sentido da iniciativa privada ser provavelmente mais dependente do Estado. Na verdade, o que quero chegar é à predominância do Estado, que é essencial para garantir em tempo de emergência, mas na crise económica que está aqui à frente, os Estados vão ser decisivos, e tudo vai ainda mais ficar estadocêntrico, digamos assim. Isso não vai ter, Henrique e António, algum peso? Não demoraremos ainda alguns anos a recuperar deste, de novo, confinamento de economia em torno do Estado? António? Sim, mas isso em parte é natural, porque os Estados é que têm que liderar. Não é por acaso que os regimes, no pós-Segunda Guerra, o Estado de Providência teve um crescimento muito grande. Não estou tão preocupado com o papel liderante que cabe ao Estado. Estou mais uma vez preocupado. Bom, em Portugal a iniciativa privada sempre viveu muito encostada ao Estado e, portanto, isso vai agudizar-se, e agora ainda mais com este, não diria alibi, com este movimento do Estado. Eu fico mais preocupado é que uma parcela significativa da iniciativa privada, da pequena e média empresa, seja devastada. Isso sim não é recuperável. Isso não é recuperável porque esses, mesmo com o apoio do Estado, terão uma grande dificuldade em surgir. Portanto, eu não tenho medo do Estado, tenho mais medo do efeito que isto está a ter na pequena iniciativa privada, que isso vai ser muito, muito significativo. Porquê? Porque em Portugal nós também apostámos numa monocultura do turismo, e os erros que foram cometidos na desindustrialização do país também se notam. Nós agora na pandemia beneficiamos muito da nossa condição periférica, nós somos uma periferia, estamos num canto da Europa, o que é mau para o desenvolvimento, mas também foi bom para este movimento da pandemia, foi isto que nos beneficiou, o facto de sermos periféricos geográfica e economicamente e socialmente. E só ter uma fronteira. Exatamente, isso beneficiou-nos, o facto de sermos uma periferia é a causa do nosso atraso, mas também o atraso em relação a chegarem vírus como este, porque o vírus não é diferente de um movimento económico, de outro movimento, tem a ver com a circulação de pessoas, de bens, etc. Portanto, nós beneficiamos da condição periférica. Agora, problemas estruturais da nossa economia vão ser muito mais notórios agora. Só uma linha extra, António, e podemos ter mais Estado e se calhar teremos mais estadistas. Recordo o que aconteceu à Europa depois da Segunda Guerra Mundial? Mais estadistas, não, eu acho que as lideranças comportaram-se bem, talvez um ou outro governante, não quero falar só em Portugal, seja afetado, vá lá, pelo fenómeno de Churchill, que foi ter ganho a guerra e depois as pessoas queriam virar a página da guerra ou querem virar a página da pandemia e sejam afetados. O que eu acho que se provou é que o comportamento de algumas lideranças, veja-se, revela, por vezes, uma certa a tradicional falta de imaginação e o facto, por exemplo, de termos sido incapazes de comemorar oficialmente o 25 de Abril de uma forma mais imaginativa e mais adaptada ao pulsar dos portugueses que estão
estão em casa e não podem ver os seus familiares, é de ser representativo de algum afastamento entre as elites, em certas elites políticas, não todas, certas elites políticas e o sentir da população. Esta dupla questão, Henrique, mais Estado, e depois também gostava de ouvir sobre os mais ou menos estadistas. Não, sobre o mais Estado, vamos lá ver, as grandes empresas portuguesas já vivem à sombra do Estado desde o confinamento industrial do Dr. Salazar, está aí, quer dizer, raras foram aquelas que não viveram, não é? Talvez as de distribuição tenham fugido a essa regra. O que é bom, também me preocupa muito, mas isso o António Araújo falou suficientemente e com propriedade sobre as pequenas e microempresas que podem não ter recuperação, e isso é muito preocupante a todos os níveis, não só porque leva muita gente para níveis quase de miséria, como também porque pode ser propiciadora de populismos. Mas eu acho que o que é importante aqui não é haver mais Estado ou menos Estado. Nós passamos a vida a fazer Estado privado. O que é importante é os portugueses e as pessoas perceberem que o Estado é uma organização ao serviço dos cidadãos e daquilo que os cidadãos constroem, e não o contrário, não são os cidadãos que estão ao serviço do Estado. Se for assim, quer dizer, o Estado está a cumprir o seu papel. Se for o contrário, ou seja, se nós estivermos a contribuir para depois no Estado haver regalias e no privado ser tudo cortes e não sei quantos e tal, então isso então é escandaloso, e esperamos que não seja esse o caminho que o atual governo, nem os futuros governos tomem. E, portanto, acho que sim, acho que o Estado vai ter agora um papel mais preponderante ainda do que tinha, mas isso é natural perante uma situação destas. É mesmo para isso que se formaram os Estados, para defender os cidadãos, para defender os territórios. Sobre os estadistas, eu acho que mesmo, nós nunca tivemos, vamos lá ver, nós lembramos-nos sempre... Vou dizer ainda de outra maneira, há um provérbio português que diz: atrás de mim virá quem de mim bom fará, não é? E nós olhamos sempre para os estadistas do passado como umas grandes figuras, se calhar até engrandecendo-os demais, e para as do presente como uns tipos estáveis, também, digamos, rebaixando-os demais. E houve boas respostas. Acho que, por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia é claramente uma pessoa que tem, Ursula von der Leyen tem sabido estar à altura dos acontecimentos. Há muitos outros aí pela Europa toda, e não me parece que seja esse o problema essencial. Não acho que seja por falta de lideranças. Agora, temos um bocado de azar em relação a alguns aspectos, como são os dos Estados Unidos, e também não vou falar no Brasil, só porque o Brasil, enfim, é um país muito próximo de nós, e depois temos o resto do mundo, na China, na Índia e em muitos outros grandes países, onde a democracia ou não existe de todo, ou está completamente em risco. Mas isso não foi um efeito da pandemia, mas é algo que se pode agudizar também como consequência da pandemia, porque isto é uma situação daquelas tão extraordinárias em que cada um vai usá-la de acordo com os princípios que tem, e quem tem maus princípios fará más escolhas, quem tem bons princípios esperemos que faça boas escolhas. Isso. Obrigado, Henrique, obrigado, António. Foi o Da Capa à Contracapa desta semana, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é de Mário Lajinha. Este programa está disponível em podcast nas plataformas digitais habituais, pode sempre consultar a qualquer hora, a qualquer momento, a partir de qualquer lugar. Um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, já em maio, depois do Dia do Trabalhador, para outras reflexões ainda em torno desta pandemia.